Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é muito satisfatório poder ver um sonho como esse e tantos outros com essa porta maravilhosa que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também. E compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas duas portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior integração aqui. Muito boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta Podcast, aqui nos estúdios Macaé Podcast Macaé. A nossa intenção é trazer de forma simples, objetiva, didática e com profissionais especializados o direito de forma ao alcance de cada pessoa, tá bom? E hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Luciana Oliveira, advogada, militante de direito das pessoas com deficiência, né, doutora? Muito obrigado pela sua participação conosco, tá? Fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Obrigada pelo convite, Luan. O principal motivo de eu estar aqui é por ser presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui da OAB de Macaé, que abrange também outros municípios, né, nossa região, mas para tentar trazer um pouquinho de visibilidade a essa causa e também a outras curiosidades da nossa profissão como advogado. Eu sou advogada há 13 anos, completei agora esse ano e não sou de Macaé, então pelo sotaque todo mundo fala, de onde que você é? Você não é daqui. Então eu nasci em Carapicuíba, da região da Grande São Paulo, mas a família tem parentes espalhados aí no Brasil todo, então o sotaque da gente é um pouquinho bagunçado. Mas gosto muito do ramo do direito previdenciário, por ser ligado aí a benefícios, principalmente as pessoas com deficiência, mas também em outras searas. E também gosto bastante do direito do trabalho, mas a gente está sempre se aventurando aí em outras áreas também. E como a senhora chegou aqui em Macaé? Tinha parente aqui ou escolheu como local para advogar nessa área? Como que eu já advogava em São Paulo, eu fui funcionária da OAB de Taboão da Serra, também da Grande São Paulo, e me formei em Direito, comecei advogando, mas me apaixonei por uma pessoa que trabalhava aqui em Macaé, né? Então, muita gente de fora vem pra cá para trabalhar, né? É uma cidade voltada ao trabalho. Agora está melhorando bastante com a questão de turismo, tá muito gostoso de morar em Macaé. E então, desde 2016, eu me casei e escolhi Macaé para viver e trabalhar. Aí trocou o frio de São Paulo pelas praias de Macaé, né? Nossa, aqui realmente o calor é diferente, a temperatura é bastante diferente, mas é muito gostoso, não tô achando ruim não. Que bom, né? Doutora, e você está militando uma causa que eu acho uma causa linda, eu não vejo muitos profissionais, né, levantando essa bandeira. E quando o nosso amigo, até mandar um abraço para ele, Luiz Veronese, né, da UAB de Macaé, né, sugeriu o seu nome, né, junto com a presidente doutora Ana Gleice, né, eu achei muito interessante. E outra coisa que eu achei bom é que eu coloquei a postagem lá do nosso podcast no Instagram e teve uma colega advogada que colocou assim, Alô, porque você não leva alguém que fale sobre as causas, né, das pessoas com deficiência, que é uma causa, né, que não tem muitas pessoas que brigam e tal. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que em breve a gente vai estar gravando com uma pessoa especialista na área. E o que te trouxe para essa área aí de... Eu não sei vocês, mas eu não tive direito previdenciário na grade da faculdade. Hoje parece que, como eu já me formei há algum tempo, hoje parece que tem esses assuntos em voga. Mas eu comecei trabalhando
advogando em todas as áreas, né? O cliente que escolhe a gente, não é a gente que muitas vezes escolhe o cliente. E por necessidade eu precisei estudar direito previdenciário. Então comecei a fazer pós-graduação, cursos, teve uma mudança grande na legislação nos últimos anos. Então o direito previdenciário que me trouxe para lidar com a pessoa com deficiência. Inicialmente direito do trabalho, aparecia bastante no escritório, demandas relacionadas ao direito do trabalho. E existe muito de direito previdenciário dentro do direito do trabalho. Então eu tô caminhando, né, porque a gente nunca sabe tudo, tudo sempre muda. Muito dinâmico, né? A gente não esgota o tema, eu não tenho a pretensão de dizer que sou expert na área, porque sempre a gente está trabalhando caso a caso, quase que artesanalmente. O cliente chega com uma demanda e a gente acaba tentando trabalhar. Então, é um BPC LOAS, é uma aposentadoria, é uma questão de auxílio maternidade. Então, toda vez a gente acaba tendo que se atualizar, verificar se os nossos modelos estão atualizados para poder trazer para o cliente a melhor solução. Hoje você também está como presidente, né, da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência na OAB de Macaé. E hoje, quais as atuações da comissão? O que ela faz na sociedade? Qual o trabalho que ela tem prestado? É importante destacar que essa comissão ela é muito recente. Ela não existia inicialmente. Ela começou no meio da pandemia. Quem iniciou esse trabalho foi o Dr. Ronaldo Fontes Linhares. Eu trabalho no escritório dele. Ele fundou, é um dos fundadores aqui da subseção da 15ª. Inclusive vai ter a oportunidade de vir aqui. Ele é uma pessoa de muita inspiração, porque ele que teve essa iniciativa de pedir a criação dessa comissão, se eu não me engano, nos idos aí de 2020, que a gente começou fazendo reuniões virtuais e depois que a gente veio, né, presencialmente a estar junto. O trabalho da comissão, a princípio, é receber as demandas que a própria subseção recebe. Então, assuntos relacionados à acessibilidade, demandas do município. Por exemplo, um trabalho que foi feito foi a inclusão da OAB como representante da sociedade dentro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, hoje a OAB tem uma cadeira nesse Conselho Municipal para poder ajudar o município nas demandas que existem em relação à pessoa com deficiência. Pode ser que não seja um trabalho, né, de volume, né, mas a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha para poder fazer essa visibilidade, trazer esse assunto ao debate. O ideal, penso eu, que seria trazer uma pessoa com deficiência, para que a pessoa com deficiência pudesse ter mais propriedade do que eu. Mas a gente, como sociedade, tem que trazer esse assunto, porque não é a pessoa que tem uma deficiência, é a sociedade que é deficiente e que não tem a estrutura para atender esse cidadão. É cidadão como nós. Então, não é necessário uma escola especial. Eu não preciso dessa denominação, eu preciso da denominação escola, porque a escola ela tem que ter toda a estrutura para atender essas pessoas. Então, a partir do momento que a gente pensa como sociedade e pensando que nós somos pessoas potencialmente que terão deficiência, a gente vai ficar idoso, a gente pode sofrer um acidente. Então, a gente precisa ter essa visão. Pode até parecer uma militância, mas não é uma questão disso. Se as pessoas não tiverem essa visão, a gente também não vai ter uma sociedade melhor. A tendência é que a sociedade envelheça e a sociedade precisa ter estrutura para atender quem é deficiente e quem vai se tornar deficiente. A pessoa que é cega, a pessoa que tem baixa visão, a pessoa obesa, a pessoa que usa cadeira de roda, a pessoa que usa muleta, bengala. Então, se a gente preparar os ambientes, a sociedade com essa estrutura, eu não vou ter lugar acessível ou não acessível, escola especial, escola regular, a gente vai ter locais.
a gente vai atender todo mundo e a gente ganha com essa diversidade. Sim. Então a comissão trabalha nesses pequenos pontos. Esses dias eu vi, eu gosto muito de redes sociais, né? Todos Esses dias eu vi uma reportagem, eu não sei se foi em Macaé, não quero cometer um erro aqui, mas é um projeto que pegava a pessoa com deficiência cadeirante e levava até água, praia, acho que foi em Macaé. Foi em Macaé mesmo, Macaé né? Tem eu esse achei aquilo projeto. muito interessante, né? Porque assim, de repente só entra uma pessoa e molhar o pé numa água, né? De praia, tá? Ter o contato ali, muitas vezes não tem acessibilidade, né? Até a gente nos bastidores perguntei de onde você era, justamente para, de repente, fazer esse comparativo, né, com a questão de cidade, né, que acaba sendo a questão de política pública, a questão de acessibilidade, né, de um ônibus com um elevador que levante cadeirante, né, a questão das libras, né, do braille ali, para auxiliar pessoas com deficiência. E como que você tem visto a cidade de Macaé, onde você está morando atualmente, nessa questão? Precisa melhorar bastante? Está no caminho? Se for para comparar uma cidade com a outra, uma região com outra, é bastante diverso mesmo. Por exemplo, nós temos na comissão um advogado, se chama Alexandre Seixas. Eu sei, amigo de faculdade. Doutor Alexandre, tipo... Fenomenal. Ele veio de uma cidade, ele disse que na cidade da mãe dele existem em todos os quarteirões uma vaga para pessoa com deficiência. E ele sente falta disso aqui em Macaé. Na minha cidade, em Carapicuíba, em Taboão da Serra, onde trabalhei, em São Paulo, eu também não vejo. Talvez pelo volume de gente, o volume realmente de prédio, de residências, a gente não vê um preparo para isso. Parece que a pessoa com deficiência precisa ficar escondida, precisa ficar reclusa, porque realmente não tem essa acessibilidade. Aqui em Macaé, eu já tive a oportunidade de pegar um ônibus. Eu sei um ponto de ônibus onde sempre sobe uma pessoa com cadeira de rodas. E neste ônibus que eu estava, o elevador não funcionou. Tinha o elevador, tinha a pessoa, o motorista estava preparado para operar o equipamento, mas não conseguiu atender aquela pessoa. Então, fiquei muito frustrada, peguei aquele número de telefone que tem no ônibus, liguei, não tive nenhuma... Registraram a minha queixa, mas não tive resultado. Então, eu vejo que aqui é um pouco mais fácil por ser uma cidade que tem uma empatia maior. Então, tem um jogo de cintura melhor. Eu vi tem uma pessoa muito expressiva na nossa cidade, a Lúcia Anglada, que ela preside a Associação Motivados pelo Autismo, MOPAN. E eu vi uma postagem também nas redes sociais dela, que ela falou, olha, eu não tô com carro, meu filho passeia de carro, meu filho é autista, e eu tô podendo caminhar tranquilamente com ele na rua. Talvez se fosse em outra cidade, eu não teria essa tranquilidade para caminhar na rua com meu filho, né? Com a especificidade dele. Mas eu gosto de ver que em Macaé existe esse grupo de pessoas mobilizado para buscar fazer a diferença. Mas realmente a gente precisa que tenham mais pessoas para que a sociedade realmente se mobilize mais. Por exemplo, para mim não é admissível que exista um ônibus numa linha que sabe que tem uma pessoa que usa, assim, nem precisava saber, né? Mas eu que sou de fora sei que naquele ponto sempre embarca uma pessoa com cadeira de rodas. Como é que a City coloca um ônibus sem testar o equipamento antes de sair da garagem? Então, para mim isso é um absurdo. Então, é um desrespeito, exato. Então, de novo, não é a pessoa que tem deficiência, é a sociedade que é deficiente. Não é a pessoa que estava no ponto errado, não é a cadeira dele que não é adaptada. Foi o equipamento público que não estava condizente. É como se o ônibus estivesse sem rodas, é como se o pneu estivesse furado. É que para aquela pessoa que ele passa de roda não existe, não está atendendo a sua demanda, né? Eu fiz faculdade durante 5 anos e ao longo da minha faculdade eu tive uma colega cadeirante, a Tamires, né? Uma guerreira, e assim, eu via muita dificuldade dela com relação a isso, a mobilidade, pelo fato de não ter muitas das vezes ônibus ali adequado, muitas vezes até na própria instituição a falta de acessibilidade. Já teve situação que a gente teve que trocar de sala, porque aonde estava não tinha elevador, não tinha local para ela chegar com a cadeira.
Então, assim, e graças a Deus a turma, de forma geral, tinha essa sensibilidade, e a turma de, sei lá, 60 pessoas saíam de uma sala para ir para uma outra sala onde ela pudesse estar ingressando. Então, assim, quando soube que seria você a nossa convidada, eu fiquei feliz, porque é uma área, uma demanda que não tem muita gente que brigue. Então as pessoas veem, né, mas acaba se omitindo a isso. E tendo alguém, aí acho que é onde entra o seu papel também na questão de presidente da comissão na OAB, eu acho que vai ter uma força maior, né, perante a sociedade para brigar. O que você acha sobre isso? Eu acho que, eu não sei você, mas como você começou falando da faculdade, eu não tive colegas na escola do ensino fundamental, eu não lembro na creche de ter um colega com deficiência. Não lembro no ensino médio de ter uma pessoa com deficiência do meu lado. Eu fui ter uma pessoa com deficiência na faculdade. Então, falta isso na gente, de incluir essas pessoas. Nem sempre a deficiência ela é intelectual. A gente acaba dizendo mais das deficiências físicas, mas como lidar com essas pessoas se a gente não convive com elas? Então, a gente acaba pensando que é um favor. Então, era a Tamires que estudava com o senhor. Então, a gente estava fazendo um favor para a Tamires mudando de sala. A Tamires já pensou, ela pensando, nossa, são 60 alunos, 59 pessoas vão ter que mudar de sala, perder 15, 20 minutos de aula por minha causa. Então, para a pessoa com deficiência, é muito difícil. A pessoa acaba, às vezes, não saindo de casa ou não se aventurando aí a perseguir alguns sonhos, justamente por causa desse constrangimento. Eu não quero ser vítima, eu não quero constranger, eu não quero dar trabalho. Então, muitas pessoas com deficiência acabam sendo expansivas, simpáticas, porque elas têm que ter essas ferramentas para poder lidar no dia a dia. Então, a partir do momento que a Ordem dos Advogados tem a Comissão do Idoso, tem a Comissão da Mulher, tem a Comissão de Direito Criminal, Trabalhista, e ter uma cadeira da pessoa com deficiência realmente traz uma representatividade, porque acaba que a gente se torna voz para essas pessoas que não puderam estar aqui. Então, eu gostaria de ter mais colegas com deficiência, né? Eu gostaria de ter pessoas que tenham tido as mesmas oportunidades para poder chegar onde elas quisessem estar. Só que, por causa desses obstáculos, nem sempre a pessoa tem a estrutura, nem sempre ela tem o apoio. E a gente tem que pensar que a pessoa que convive, ela também cansa. Porque muitos pais, muitas mães abdicam das suas profissões, do seu dia a dia, para poder dar auxílio à pessoa com deficiência. Então, se conseguiu chegar na faculdade, geralmente é uma pessoa que já tem uma condição, já tem uma estrutura, teve muita força de vontade. Trazendo aqui para o nosso meio, a gente tem na nossa comissão a doutora Maria Cristina, ela é médica do trabalho e ela fez um documentário maravilhoso que, poxa, eu não vou lembrar o nome, mas de pessoas fazendo aqueles cursos de salvatagem para trabalhar offshore, embarcado, e pessoas com deficiência. Então, eram pessoas com autismo, pessoas sem um braço, né? Realmente com deficiências diversas, porque existe isso dentro da pessoa com deficiência. Não é uma caixa fechada que tenha características. Tem gente que tem um nível de apoio, tem gente que não precisa desse apoio, tem gente que precisa de uma cadeira de roda, tem gente que precisa de um óculos, tem gente que, né? Cada um tem uma prótese. Então, pegaram um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas conseguiu fazer esse curso e já existem pessoas trabalhando num ambiente periculoso, né? Que é uma plataforma de extração de petróleo, e com deficiência. E qual é o problema? Essa pessoa numa emergência não vai conseguir sair? Vai, fez todo a preparação, o curso, o certificado, e vai poder trabalhar como qualquer outro. Dá oportunidade dessa pessoa também se sentir útil, né, viva ali, né, porque a pessoa acaba que, não sei, a gente não sabe o que passa, não pode passar na cabeça de uma pessoa que
que não tem oportunidade que a sociedade não dá, né? Exato. E, inclusive, eu tive uma professora na faculdade, a doutora Catarina, professora de Ciências Políticas e Constitucional, e ela falou algo uma vez que eu nunca mais esqueci. Falou que, por exemplo, a lei de cotas, ela torna os diferentes iguais. Porque tem hora que as pessoas reclamam, né? Mas, poxa, por exemplo, um cadeirante num estacionamento de um shopping. A entrada é aqui, aí ele não tem oportunidade de parar ali próximo, vai parar lá embaixo. E a gente vê muito isso acontecer, pessoas ainda que não respeitam esse regramento, né? Isso é triste, né? Isso é triste, né? E com relação, doutora, à questão de leis federais, tem lei que beneficia, só assim de forma que o público entenda também quais os seus direitos, né? Quem tem um familiar, quem de repente esteja nessa condição, tem leis que beneficia quem tem essa deficiência física ali, digamos assim? Eu fico até... porque são tantas coisas, né? São tantas especificidades. A pessoa com deficiência, nem acredito que exista um ramo de direito direcionado a isso, porque realmente é dividido em todos os ramos, tem alguma especificidade para a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, numa aposentadoria, aquela pessoa com deficiência que trabalha, que tem essa condição, ela tem um tempo reduzido de trabalho. Isso. Então ela conseguindo desenvolver esse trabalho, né, independente da área, ela pode se aposentar com a idade um pouco menor ou com um pouco menos de tempo de contribuição. Tem aquelas que a gente vê diariamente, então um local separado no ônibus, Isso. Um local de estacionamento, no cinema, tem, né, às vezes algumas cadeiras reservadas. Existe também, para quem tem alguma condição, a possibilidade de tirar um carro zero com uma isenção de alguns impostos, sim. Então sair um pouquinho mais barato para a pessoa até utilizar aquele carro para se inserir na sociedade, fazer um tratamento, trabalhar, então auxiliar na mobilidade dessa pessoa, preferência em filas, em atendimentos, mas a demanda é tanta que às vezes a gente não consegue ver essa prioridade. Existe um benefício assistencial, o BPC Loas, que o pessoal confunde com a aposentadoria, porque ele tem o valor de um salário mínimo mensal, mas ele pode ser revisto, né, dependendo da condição financeira da pessoa, porque não é toda pessoa com deficiência que recebe esse benefício, tem que ser pessoa com deficiência e atender o critério da renda mensal familiar. Então, são diversos direitos, existem em âmbito federal e existe também em âmbito estadual, municipal. Então, cada pessoa, ela precisa ter um grupo de apoio. Então, eu sempre recomendo a pessoa, procure um grupo dentro do seu município, dentro da sua região, do seu estado, porque a informação tem poder, né? Se a gente não convive com os nossos, a gente fica vivendo a vida dos outros. Então, a grama do outro é sempre mais verde, né? O outro consegue, o outro pode, mas de repente aqui você consegue fazer também muitas coisas. Então, a gente tem feito esse trabalho junto com a comissão, a OAB, graças a todo o trabalho que já fez no passado, ela tem uma expressão, uma força muito grande. As pessoas falam, nossa, um representante da OAB veio na reunião, que interessante, né? Agora a coisa vai andar. Então, a gente tem que dar valor à nossa profissão, porque as pessoas contam com a gente. Não só no trabalho particular, mas também nesses trabalhos que a gente faz voluntário ou como representantes da sociedade. A gente motiva as pessoas, faz a diferença mesmo. Então, o meu conselho é a pessoa se integrar nos grupos, até não governamentais, né? Eu dei o exemplo do MOPAN, tem Família PCD, T21, que é o pessoal da síndrome de Down, Acolher Macaé, que é o pessoal que utiliza o extrato de cannabis para poder, às vezes, fazer um tratamento mais efetivo, né, com recomendação médica. Então, tem vários grupos no nosso município, na nossa região, que os pais, os familiares se conversam, trocam informações e buscam direitos mútuos.
Uma bandeira que eu tenho visto, doutora, hoje, eu até fico feliz, conscientização do autismo, né? Que é algo Muito que forte. está muito forte hoje em torno. Eu acho que a sociedade está entendendo que é necessário a gente ter um certo respeito, um carinho, né? E um tratamento diferenciado com a pessoa que tem um autismo, né? Então, assim, como que está a questão da sua atuação? Não sei se você estava naquela caminhada na Ibitiba, né? Eu tive ali também, vi ali bastante pessoas, né? O autismo, ele vem tendo destaque por causa também do número de diagnósticos. Uhum. Então, até poucos anos atrás, ninguém se falava de autismo. Existia uma dificuldade, às vezes, no diagnóstico. Então, eu não vou saber dizer exatamente a proporção, mas antes era 1 em 100 e agora é coisa de 1 em 30, é algo nessa proporção. A gente trabalha com números de fora, porque a gente não tem essa estatística dentro do Brasil, a gente trabalha com estatísticas dos Estados Unidos, mas se você for pensar que 36 pessoas entre 100 têm o diagnóstico de autismo, com certeza você conhece alguém com autismo na sua família e sequer foi diagnosticado. Então, aquele tio que era mais fechado, de repente, aquela criança que tem uma seletividade alimentar, às vezes a gente discrimina essas pessoas, falando, sempre foi antipático, nunca fechado, a pessoa não gosta de nada, não come nada, isso é a mãe que não sabe incluir alimentação na criança. Quer dizer, a gente discrimina, julga sem saber. Então, ainda bem que a informação está sendo difundida para a gente entender, acompanhar e saber lidar com tudo isso, para a pessoa ter uma qualidade de vida. Nessa caminhada, a OAB ela teve uma tenda, porque foi ali na Ibitiba, então a gente colocou uma tenda em frente à casa do advogado, que fica na mesma rua, e com um patrocínio a gente conseguiu fornecer um pouco de água para as pessoas que estavam ali na caminhada, e foi uma experiência muito legal, porque realmente traz, de novo, visibilidade. Então, o que é uma pessoa com autismo? Quais são as características dessa pessoa? Essa pessoa ela precisa ficar em casa, ela pode trabalhar, é só criança, é só menino. Então, a gente sabe que é uma condição que vai acompanhar a pessoa durante toda a vida. Então, não desaparece. E a gente tem que incluir essa pessoa na escola, a gente tem que incluir ela no ambiente de trabalho, ela ter autonomia. Eu gosto muito de TikTok, né? E eu vi tem vários trechos tinha uma série tal de Good Doctor, que é aquele médico que tem autismo, né? E assim, aquilo ali virou uma febre que todo mundo vendo ali o nível de conhecimento que aquele menino tem, né? Que tem autismo. Então assim, a pessoa que tem um exemplo, a gente já puxa um pouco sei lá, ela é uma pessoa mais concentrada, uma pessoa mais na dela, né? Uma pessoa ali. Eu trabalho também em empresa, né? De grande porte, né? Em ramo offshore. E hoje eu vejo muito pessoas que também têm essas características e são centradas e desempenham um bom trabalho. Então você não precisa excluir as pessoas da sociedade, pelo contrário, não é uma condição obrigatória dentro do autismo. Existe até essa... toda pessoa com autismo ela vai ter um super talento e vai ser prodígio, pianistas, musicistas, matemáticos. Então a gente sabe que algumas pessoas dentro desse diagnóstico ela tem um hiperfoco, e se o assunto for o hiperfoco, o trabalho da pessoa, ela consegue desempenhar aquilo com um talento, uma expertise única. Então, tem uma série na Netflix, Advogada Extraordinária, que o hiperfoco dela é baleia e direito criminal. Então, ela se formou advogada, então ela tem os trejeitos, os tiques, as crises dela, mas ela consegue lidar com isso durante a série para ser uma ótima advogada. A mesma coisa é o Good Doctor, o hiperfoco dele é medicina, então muito conhecimento, uma boa memória, ele consegue desempenhar isso. Então a gente vem vendo também a inclusão da pessoa com deficiência dentro da mídia. O autismo em específico, ele precisou de uma lei para poder equiparar a deficiência. Então,
não é considerado uma doença o autismo, ele não é considerado pela medicina, ou pelo menos como uma deficiência, mas existe uma lei que equipara a pessoa com deficiência. E pensando também, aí é mais uma opinião minha, com esse aumento no número de diagnósticos, né, nesse conhecimento que está sendo aprofundado, eu acredito que o destaque é esse, porque existem os autistas que não têm, infelizmente, a condição de poder trabalhar, né? Ficam em casa, às vezes têm associadas outras comorbidades, mas tem aquela pessoa que tem um nível de apoio baixo. Então, nas redes sociais a gente vê professores, diversos profissionais que têm o diagnóstico e aprendem ferramentas para poder lidar com as barreiras do dia a dia. Que bom. Ô, doutora, eu vi que você trouxe uma maquininha aí, né? Claro, a gente não é para tirar dinheiro de ninguém, não, tá? Opa, quer passar? Aceito Pix, explica cartão. Explica pra gente aí o porquê que você trouxe isso aí. Eu trouxe para poder exemplificar outros tipos de deficiência. Então, às vezes, só quando a gente vê uma coisa acontecendo ou vive, é que a gente consegue pensar, nossa, nunca passou isso pela minha cabeça antes. Então, eu comprei essa maquininha, né? Minha família comprou e veio com essa luva de acessibilidade. O que é essa luva de acessibilidade? Vira assim para as pessoas verem. Isso, a luva. Isso. Então, a gente pensa, o celular, a tela é touch. Então, como é que uma pessoa cega consegue, às vezes, passar um cartão ou usar um cartão, mesmo que seja por aproximação? Muitas vezes ela tem que digitar a senha. Como é que uma pessoa que não enxerga, ou uma pessoa que tem baixa visão, porque tem gente que só vê vultos, só vê claridade. Então, essa é uma ferramenta que veio com esse aparelho, em que tem o símbolo, né? Tem para a pessoa sentir como se fosse uma maquininha sem o touch, né? Como se ela fosse física. Então, a pessoa conseguiria utilizar, mas é uma provocação também, porque eu tenho 37 anos e é a primeira vez que eu vejo isso. Se eu fosse uma pessoa cega, eu nem saberia que isso existe. Exato. Então, de novo, não é porque às vezes a gente vive essa realidade que a gente conhece tudo. Eu não conheço tudo, mas a gente vê assim, que legal, uma máquina totalmente touch, ela é linda, ela é toda preta. Mas e a pessoa que é cega? Como é que ela usa? Então, o ideal talvez não seria ter um acessório, seria ter algum outro tipo de... eu não vou colocar isso no mercado, porque isso não vai atender todos os públicos, eu preciso ter uma solução. E isso daqui, pra mim, é uma ótima ideia, eu achei super curioso, resolve o problema de uma forma, mas não é o que a pessoa com deficiência quer. Vou dar um outro exemplo. Aqui em Macaé, nós podemos participar como representantes da OAB, como um trabalho da comissão, da divulgação do cinema de aparelhos de acessibilidade dentro das salas de cinema. E era como se fosse um celular também, onde tinha um intérprete de Libras e com legenda, para que a pessoa que não está ouvindo, né, o áudio do filme, ela consiga ou ler a legenda ou interpretar os sinais de Libras. Achei ótimo. Quando eu fui levar isso para o público, a gente também tem uma pessoa na nossa comissão, a doutora Bruna, que ela tem aquele implante coclear, então ela até ouve, né, com auxílio desse aparelho, mas o que ela gostaria? Ela gostaria que o vídeo tivesse todos os vídeos legenda, porque para ela é incômodo ter um aparelho, pedir um aparelho, existe um número de aparelhos. Se eu vou num grupo de pessoas, vai ter pessoas que talvez tenham o aparelho, não tenham o aparelho. Então, o ideal seria que já tivesse a interpretação de Libras e a legenda direto na tela do cinema. Então, de novo, o que a pessoa com deficiência quer não é pedir, você tem a luva de acessibilidade para eu poder digitar minha senha? Ela gostaria de chegar e já sem ter que... É um constrangimento, digamos assim. É uma questão de capacitismo. Você é surdo, então peraí que eu vou pegar. Mas eu não tô te pedindo, já deveria estar lá. Né? Porque... mas eu entendo que a gente
tá melhorando, a gente precisa melhor ter do que não ter, mas a gente também precisa pensar no ideal. Adorei a questão desse aparelhinho, mas vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Exatamente. Esse dia, doutor, eu estava com minha filha caminhando no Cavaleiros, tenho uma filha de 11 anos, e minha filha estava andando na orla, né, do lado da ciclovia, e tem aquela sinalização para quem é deficiente visual, né? Sim. Aí eu cheguei para minha filha, você está em cima dessa linha amarela que essa questão é um pouco sobressalto, né? Essa questão no chão. Você sabe o que é isso? Não sei não, talvez isso aí é para quem tem deficiência andar, saber que está andando aqui sobre um local seguro para poder chegar onde determinado lugar. Sim. Aí quando vai atravessar a rua tem ali a sinalização que a pessoa, ela fechou o olho e fez ali a simulação. E para ela foi um aprendizado muito grande. Sim. Aí assim, graças a Deus minha filha estuda na escola boa e tal, mas eu vi que não tem esse ensino, essa preparação. Eu sei que na faculdade a gente tem, é opcional a questão de Libra, né? Algumas faculdades têm essa opção de matéria. Só que a gente vê na escola primária ou secundária, você não vê esse ensino, né? Eu sei que tem uma escola aqui em Macaé que incluiu, pegou um professor de Libras aqui do município e incluiu. Mas também é uma questão pontual, não está na grade, né? Não tá na grade. A escola é que tomou essa iniciativa. Realmente seria, porque é oficial, Libras aqui no Brasil é uma questão que tem que ser colocada. Só que não existe talvez vontade política ou dentro da sociedade representantes para poder colocar isso de uma forma obrigatória. O ideal seria esse. Até porque, de novo, a gente, como sociedade, se torna deficiente para atender essas pessoas. Então, eu tive um avô que com 94 anos, ele se isolou de alguma forma, ele não participava das conversas porque ele não conseguia escutar. Ele não se adaptou ao aparelho, não chegou a pôr, a pessoa mais velha tem algumas restrições também, não se sentiu à vontade. Então, ele acabava não participando muito das conversas. Falei, filha, não tô conseguindo ouvir, vou deixar vocês conversando aí, vou pra lá. Entendi. Então, se de repente a gente tivesse tido esse aprendizado, a gente poderia inserir essas pessoas idosas que não escutam porque acabam perdendo a audição conforme a idade. Entendi. Então, eu sempre faço essa comparação colocando dessa forma, que a pessoa ela vai ter alguma deficiência em algum momento da vida, nem que não seja permanente, que seja transitória. Então, uma pessoa que cai de moto, sofre um acidente de carro, ela fica engessada, quebra a perna, ela temporariamente é uma pessoa com deficiência. E a pessoa, às vezes, que já está passando por um momento difícil, se isola ainda mais em casa porque não tem essa oportunidade, né? Doutora, a gente vai fazer só um intervalo aqui, a gente fazer um anúncio do nosso patrocinador e já a gente vai voltar com outro assunto bem interessante sobre essa questão de deficiência, pessoas com deficiência. Pessoal, isso aí, a gente está aí no nosso empreendimento, nosso programa Direito em Pauta. A intenção aqui é trazer de forma didática, simples, né, a informação jurídica para que todos tenham acesso a mesmo. Tá? E você que queira ser o nosso patrocinador, entre em contato conosco, com a nossa produção. Temos diversos planos promocionais de marketing. Eu tenho certeza que você, sua empresa, colherá bastante frutos desse empreendimento, dessa publicidade aqui conosco, tá bom? Nosso canal no YouTube é o Macaé Podcast. Esse canal já está tendo uma excelente visibilidade, bastante pessoas têm visto. Então, se você queira anunciar, fica passando aqui na TV, tá bom? Temos diversos outros programas aqui de podcast. Então, a sua marca vai ficar aqui o tempo todo aqui, rodando aqui. E as pessoas ouvindo, aprendendo e também tendo sugestões aí de diversas empresas, diversos empreendimentos bons. Doutora, hoje a gente está recebendo a doutora Luciana Oliveira, né, advogada, militante da área da pessoa com deficiência. É um assunto muito polêmico também, um assunto que precisa de muita mais representatividade. São poucos que se levantam, né, para defender a causa. E, doutora, quando alguém vê uma irregularidade, que quer fazer uma denúncia, um exemplo, um órgão público, ou de repente queira uma melhoria estrutural numa cidade, o que a pessoa deve fazer? A pessoa, igual você fez com a relação à questão do ônibus. A pessoa, ela às vezes vai xingar no Twitter. A pessoa vai e grava um vídeo, estou aqui revoltado.
eu acho que gera algum resultado. Se você marcar, né, os órgãos, pode ser que aquilo ganhe uma repercussão. No entanto, eu penso que sempre a gente tem que materializar as nossas demandas. Então, se você viu alguma coisa errada, primeira coisa é sinalizar. Então, eu vi que o equipamento, o ônibus, o elevador não estava funcionando. Vou xingar muito no Twitter? Posso xingar, mas eu acho que é muito mais efetivo você fazer uma reclamação na própria empresa. Mesmo, mas eu vou fazer, não vai adiantar nada. Mas se eu fizer, você fizer, todos nós fizermos, isso vai virar um número e vai gerar uma demanda. A mesma coisa eu penso em relação a demandas do município, por exemplo. Se você vê uma calçada com problema, se você vê uma rua esburacada, se você entrar em contato com os órgãos públicos, formalizar essas demandas, eu sei que, por exemplo, a prefeitura ela tem um número de telefone, ela tem um setor de protocolo dentro do site, as pessoas podem fazer essa reclamação de forma formal. Vamos fazer um paralelo com o direito do consumidor. Se eu tenho um problema, onde é que eu vou? Eu vou no PROCON. Eu vou no JEC, no Juizado Especial Cível, eu entro em contato com um advogado. E mesmo quando as pessoas me procuram como advogada, e isso em todas as áreas, a pessoa materializa. Então, mas você fez a reclamação, você mandou um e-mail, tem um protocolo, guardou o número, você ligou uma ouvidoria, um 0800, um Fale Conosco. A gente precisa materializar essas demandas, porque a gente tem que pensar que do outro lado vai ter uma outra pessoa. E a sua palavra vale tanto quanto a palavra da outra pessoa. Então, a partir do momento que você sinaliza um problema, materializa essa situação, viu que não teve resposta, eu penso que o silêncio também é uma resposta. Então, a gente começa a materializar e produzir um dossiê, provas, documentos, para que a gente possa ter essa demanda, de repente, levada até ao judiciário, né, como uma última opção. Eu tenho uma visão pessoal de tentar conciliar antes. Então, se chega no meu escritório um casal que acabou de se divorciar, a gente tenta ver a possibilidade de chamar o outro para compor. Se existe uma demanda do consumidor, olha, procura ver primeiro, formaliza, busca um protocolo, porque de repente isso daí no judiciário vai virar um número. Às vezes em 5 dias você sinalizando essa questão é resolvida, e na justiça vai durar 1 ano, 2 anos. Então vamos deixar para ir para o judiciário só em última questão. E a gente, como advogado, às vezes tem um advogado que pensa que isso, mas aí eu não vou fazer meu serviço, se eu não vou entrar com o processo. Não, cobra consulta, cobra uma consultoria, um acompanhamento da questão. Acho que é de saber a gente como profissional em lidar com a questão. Exatamente. Ô, doutora, outra coisa, você já mencionou agora há pouco, né, sobre alguns benefícios que o INSS dá para pessoas com essa condição especial, digamos assim, pessoa com deficiência. Uma pessoa, por exemplo, que tem alguém na família com autismo ou com uma deficiência física, qual seria o procedimento para ela requerer, junto ao órgão INSS, algum tipo de benefício? Ela pode fazer isso por conta própria, mas o ideal é procurar um profissional do direito previdenciário. Porque, como eu falei, não é toda pessoa com deficiência que vai ter direito. Então, é um conjunto de requisitos. Então, por exemplo, o benefício que mais pede às pessoas mais carentes, elas têm o benefício de prestação continuada, que é o BPC. A gente dá esse apelido até porque o nome é muito comprido. Mas é um benefício no valor de um salário mínimo, que quem faz o gerenciamento desse benefício é o INSS. Então, a pessoa não precisa nunca ter contribuído na vida, é só o gerenciamento que é feito. Então, crianças não tem uma idade, a idade não é um critério, mas a pessoa tem que ter aquele cadastro único do governo. A pessoa ela precisa receber até 1/4 do salário mínimo per capita, então vai somar a renda de alguns integrantes, também não é todas as pessoas que moram dentro do mesmo teto, são algumas pessoas específicas, para somar essa renda e fazer essa divisão, 1/4 do salário mínimo.
e existe a questão da deficiência em si, então precisa de um laudo. Ah, eu acho que o meu filho tem autismo, então já está laudado? Você tem, né, o médico que diagnosticou, tem o número do código, né, o CID, para poder, o carimbo do médico. Ah, não, é só uma desconfiança, o pessoal da escola que falou. Então, eu preciso desse laudo de novo, materializar para que a gente tenha aí lastro, documentos, para fundamentar esse pedido. Então, aí eu junto essas informações e dou entrada no INSS. Não precisa ser advogado, a própria família pode fazer isso pelo 135 ou indo pessoalmente lá no INSS, eles orientam como é que faz esse agendamento. Mas a partir do momento que você já procura um advogado, você vai ter já esse prognóstico, já vai, por onde eu começo? Então, muitas vezes é o próprio assistente social que faz esse encaminhamento, porque a pessoa às vezes está perdida, né? Começou a lidar com esses assuntos e às vezes não tem nem condição de procurar um advogado. Então, o BPC, ele acho que o principal benefício aí, porque além de ser direcionado para a pessoa com deficiência, também é direcionado para a pessoa idosa. Mas a gente, pensando na pessoa com deficiência, eu penso que é um principal benefício aí ligado ao INSS. É bom as pessoas saberem, porque muitas das vezes tá nas condições, né, e não requereu ali, não sabe como fazer. Doutora, e por exemplo, alguém da sociedade, a gente sabe que a comissão da OAB é exclusiva para advogados, mas caso alguém da sociedade queira ajudar de alguma forma, como que faz aí para entrar em contato com a senhora, com a comissão, a senhora na OAB, como que funciona? O contato da comissão, a gente acaba recebendo essas demandas e a gente vê se a gente consegue direcionar. Então, algumas demandas acabam gerando ofícios para outros órgãos, ou às vezes alguma campanha, alguma palestra. Então, a gente acaba direcionando dentro da OAB dessa forma e seria procurar a OAB mesmo. Entendi. Agora, quanto a me procurar como advogada, a pessoa pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo telefone ou pelas redes sociais, Luciana Oliveira da Costa. Seu e-mail é qual, doutor? Para caso alguém queira entrar em contato. luocosta@gmail.com. Perfeito. Doutora, eu sempre faço essa pergunta antes de a gente encerrar nosso programa. Passou tão rápido aqui, né? Passou. Um assunto tão bom, acaba passando rápido, né? Que bom. Mas hoje, né, você está nessa militância, nessa luta, né? Qual a sua expectativa aí com relação a essa causa que você levanta? Uma conscientização maior da sociedade, o que você espera? E também do judiciário, que a gente sempre faz essa pergunta para o convidado. Eu tenho uma visão bastante otimista, porque a gente tem visto melhoras expressivas. A gente vem de um histórico que a gente colocava as pessoas com deficiência dentro de um hospital, dentro de um manicômio, dopados, remédios. Infelizmente a gente ainda vê alguns casos isolados nesse sentido, mas eu acho que a gente como sociedade está progredindo. A gente está longe de ser o ideal, mas eu quero que ganhe mais visibilidade, eu quero que a informação seja mais difundida. Tudo é educação, então a gente vai aprendendo a lidar. A gente tem que ter humildade, porque muito se fala de capacitismo da pessoa com deficiência. Então, é aquela pessoa que tem um probleminha, é aquela pessoa que é especial. Eu não acho que é isso que a pessoa com deficiência, a pessoa portadora de deficiência. Então, a língua evolui e a sociedade evolui. Então, a gente não fala mais pessoa especial, a gente não fala portador de deficiência, a gente fala pessoa com deficiência. E a gente, como sociedade, tem que aprender a não designar uma pessoa, vai lá o gordinho, vai lá o velhinho, vai lá aquele que não tem o braço. A gente, é o Luan, é a Luciana, é o Vitor. A gente tem que tratar as pessoas pelo que elas são, não por uma questão física ou psicológica. Então, eu penso que a gente como sociedade tem muito para melhorar, mas já vejo progresso em relação ao que eu via quando criança, por exemplo. E no judiciário, eu não vejo
a pessoa com deficiência com muito destaque. A gente tem dificuldades enormes já no âmbito da pessoa típica, quanto mais a pessoa atípica. Então, o que a gente vê muito é a judicialização em relação a planos de saúde, prefeitura, por tratamentos que não são concedidos, remédios que não são administrados, às vezes por causa de custos. Então, a gente vê um descaso muito grande nesse sentido. E acho que a tendência é judicializar cada vez mais, até que a sociedade se corrija para poder implementar as medidas corretas. Então, a gente tem que colocar a boca no trombone mesmo, porque quem não é visto, não é notado, não é lembrado. Então, a gente precisa tomar essa visão, pensar no outro, pensar em nós, e a pessoa com deficiência está inserida nesse contexto. E a pessoa, vocês também, que caso tenha algum familiar, conhece alguém nessa condição, sabe que é obrigação do Estado zelar pela essa pessoa, né? Então, para isso que a advocacia, a OAB, a comissão da pessoa com deficiência, ela está disponível para isso, para brigar pelo direito da pessoa. Doutora, mais uma vez, qual é o seu Instagram? A gente vai te marcar daqui a pouco lá também nas redes sociais, mas caso alguém queira te seguir lá. Luciana Oliveira da Costa. Luciana. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela presença, tá? É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigada. Espero que possamos aí retornar outras vezes, né? De repente falar com um assunto, por exemplo, autismo, né? Trazer um psicólogo, alguém, fazer esse bate-papo, né? A questão psicológica quanto a questão jurídica. E aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tenta trazer de forma mais objetiva, clara e certeira possível, né? Para nossos telespectadores a informação jurídica, tá bom? Fechado. Então, mais uma vez, muito obrigado aí. Tá é uma honra, obrigada, só tenho a agradecer. Tá bom. Pessoal, isso aí foi mais um programa Direito em Pauta. Semana que vem estaremos de volta a partir das 19 horas, toda quinta-feira, tá? Transmissão ao vivo pelo canal Macaé Podcast no YouTube. Liga aí as notificações, liga o sininho para você ser notificado de quando o nosso programa e também quando outros programas estiverem ali ao vivo ali. Deixo também aqui um convite a você, siga nosso Instagram, Direito em Pauta Podcast. E lá você verá, assistirá os cortes com os principais momentos das entrevistas com os convidados. E você também que tem a sua empresa que queira divulgar conosco, tá? Entre em contato via direct, entre em contato com a nossa produção, que a gente passará para vocês aí informações sobre publicidade para você divulgar a sua marca aqui na nossa TV. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nos vemos na semana que vem. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado!